a mente de Deus, neurociência, fé e a procura pela alma humana. Em tempos de contemplação ou de grandes tribulações, os humanos se voltam para os céus. Por milhares de anos, os humanos contemplaram os céus, refletindo sobre a natureza do universo, argumentando que o universo foi criado, e outros defendendo um cosmos eterno e infinito, em fluxo e mudança contínuos, sem começo nem fim. Essa última visão, desenvolvida pelos atomistas gregos e pelos antigos hindus e budistas, foi a teoria predominantemente aceita pela maioria dos cientistas até o século XX, quando os criacionistas, com apoio da Igreja Católica, apresentaram uma explicação científica para a criação que acabou sendo aceita pela maioria dos cientistas, o Big Bang. A country becomes really a soul on in consciously surrounding the intellectual life. And in the case of our Jewish people, it was really this endeavor which concerns the Jewish people as a whole. We would not be in existence today as a community of people without this continuous activity in learning and in thought and in literature. Se descobríssemos uma teoria completa, com o tempo ela deverá ser compreendida por todos, não apenas por alguns cientistas. Então, todos nós, filósofos, cientistas e pessoas comuns, poderemos participar da discussão da questão de por que nós e o universo existimos. Se encontrarmos uma resposta para isso, será o triunfo final da razão humana, pois então deveríamos conhecer a mente de Deus. Assim, argumentou-se que Deus existia antes da criação, e foi apenas no momento da criação que Deus se tornou o Deus Criador. Portanto, o evento da criação, que deu origem ao universo, foi criado por um onipotente Senhor Deus Todo-Poderoso que existia antes e é responsável pelo evento da criação, exatamente como descrito em Gênesis. Deus é autocriador. De fato, argumentos semelhantes foram apresentados por aqueles que apoiam a teoria do Big Bang. O universo não existia até a sua criação, e existia como uma singularidade ou como um nada antes do evento da criação. Então, o universo se criou. A teoria do evento da criação do Big Bang e o argumento a favor de Deus, o Criador, se baseiam em argumentos filosóficos semelhantes. E agora podemos acrescentar algo a respeito de um certo espírito mais sutil, que permeia e se esconde em todos os corpos grosseiros, pela força e ação do espírito. As partículas dos corpos se atraem mutuamente em distâncias próximas e se unem, se contíguas, e os corpos elétricos operam a distância maiores, tanto repelindo como atraindo os corpúlos vizinhos. E a luz é emitida, refletida, refratada, flexionada e aquece os corpos. E toda a sensação é excitada, e os membros dos corpos animais se movem sob o comando da vontade, ou seja, pelas vibrações deste espírito, propagadas mutuamente ao longo dos filamentos sólidos dos nervos, dos órgãos externos dos sentidos ao cérebro, e do cérebro para os músculos. Existem diferentes definições para Deus. No teísmo clássico, Deus é caracterizado como o ser metafisicamente final, primeiro, atemporal, absolutamente simples e que é desprovido de quaisquer qualidades antropomórficas. Apesar da extensa escrita sobre a natureza de Deus, esses teístas clássicos não acreditavam que Deus poderia ser definido. Por outro lado, muito do pensamento religioso oriental, principalmente panteísta, postula Deus como uma força contida em cada fenômeno que se possa imaginar. Por exemplo, Baruch Spinoza e seus seguidores
usam o termo Deus em um sentido filosófico particular, onde o Deus é definido como as substâncias e princípios essenciais da natureza. A discussão da existência de Deus se foca principalmente em argumentar contra ou a favor da realidade de um Deus teísta. Para sairmos do núcleo teológico e filosófico, é necessário traçar paralelos entre as religiões que surgiram no mundo, ao longo da linha da história, com o estudo da mente e cérebro humanos, utilizando artigos e livros publicados por acadêmicos nas áreas da neurociência e física teórica. Assim iremos discutir um pouco de tudo, ao evoluirmos por esse complexo e polêmico assunto ao longo desse vídeo. Todo mundo tem uma imagem de Deus, mas para entender o que é Deus realmente, e como ele poderia interagir com o universo, é preciso usar uma teoria além da física cotidiana do senso comum. Ao contrário do que muitos físicos reivindicam na imprensa popular, temos uma teoria de tudo, ou campo unificado. Muitos físicos não gostam dessa teoria de tudo porque ela exige que o universo comece em uma singularidade. Eles não gostam disso porque a teoria é consistente apenas se Deus existe. E boa parte dos cientistas contemporâneos não seguem uma religião de adoração a um Deus. Eles não querem que Deus exista dessa forma. E se para o manter fora da ciência exige rejeitar leis físicas, bem, que assim seja. As leis também nos dizem que o nosso lar é apenas um de um número infinito de universos, todos os quais começam e terminam em uma singularidade. Se olharmos cuidadosamente para a coleção de todos os universos, essa coleção é chamada multiverso. Veremos que é uma terceira singularidade na qual o multiverso começou. Mas a física nos mostra que essas três singularidades, aparentemente distintas, são na verdade uma singularidade. Os três são um. Muitas pessoas ficam perplexas com a diferença entre a suposta existência de um Deus personificado, ou apresentado por um nome, um local histórico, e o Deus do conceito filosófico do devir, aquele do vir a ser, o caminho da expansão que cada um de nós deve percorrer para o autoconhecimento e transcendência, de maneira a alcançar um estado superior. Mas a diferença não poderia ser maior. A primeira versão é impossível e a segunda é certa. Mas por que tantos bilhões acreditam no impossível? Primeiro, é porque atende à agenda de seus controladores. Em segundo lugar, os que se comportam como escravos querem ser controlados, porque isso significa que eles não precisam assumir a responsabilidade pessoal por suas próprias vidas. As pessoas são passivas em relação ao Deus personificado. Sua única tarefa é de se submeter e o adorar. Já o Deus alcançável, o da jornada individual em direção ao centro, não tem interesse naqueles que se submetem. Ele quer apenas os que assumem um papel ativo e proativo na vida. Os que desejam a transcendência para algo de maior sentido e valor. Os crentes creem em um Deus personificado. Estão afirmando que Deus existia antes do universo, que ele sempre existiu e que criou o universo do nada. A definição desse Deus significa que ninguém pode perguntar quem ou o que criou Deus, como ele surgiu, de onde ele veio, de que substância é feito, como desenvolveu a inteligência e por que sentiu a necessidade de criar o mundo. Se ele é um ser espiritual, por que criou a matéria? Se ele criou todas as coisas, por que criou o mal? Os defensores desse Deus querem acabar com o debate, mas, apesar de seus esforços, as perguntas embaraçosas nunca desaparecem. Elas nunca podem ser respondidas com credibilidade porque não existe tal entidade como Deus personificado. Por milênios, bilhões de pessoas adoraram uma divindade inexistente, um Deus que não pode ter as qualidades reivindicadas para ele. Essa é a tragédia suprema da humanidade.
O biólogo Hans Driesch usou o conceito da entelequia. Na filosofia aristotélica, é a realização plena e completa de uma tendência, potencialidade ou finalidade natural, concluindo um processo transformativo de todo e qualquer ser animado ou inanimado do universo. É o que o ser em ato, isto é, plenamente realizado, se transforma. Para descrever uma força vital que, então, em sistemas orgânicos, governa a obtenção de seus objetivos inerentes. Ele concebeu essa força como psicoide, semelhante à mente, não espacial e qualitativa, em vez de espacial e quantitativa. Henry Bergson, em seu livro Evolução Criativa, propôs uma força vital que anima a vida e conecta fundamentalmente mente e corpo. Julian Huxley, o líder dos primórdios do nada secreto projeto Transhumanismo, disse: a evolução nada mais é do que a matéria se tornando consciente de si mesma. Mas como a matéria, sendo pedaços de coisas, se tornam conscientes? Deve haver um fator X que torne isso possível, e a ciência até agora falhou em descobrir ou permitir abordar o tema, como é o caso do chamado grave problema da consciência, assim definido pelos neurocientistas. O universo é teleológico, tem um propósito. Esse propósito é chegar ao seu cume, a manifestação perfeita do que foi enterrado como ouro em seu solo fértil sem limites. A alquimia nunca foi uma coisa senão a busca de como o ouro, o divino, surgiu da sujeira, matéria, e como nós mesmos podemos encontrar o divino dentro de nós. Muitos evolucionistas negam a teleologia. Eles dizem que a existência não tem propósito, mas em termos de um sistema infinito e eterno, o universo, com níveis infinitos de seleção natural sendo realizados dentro dele, o resultado inevitável deve ser a mais alta perfeição de que o universo é capaz. Essa é a regra de ouro. A teleologia está no centro do universo. Na verdade, o universo sempre teve um propósito, e esse propósito era criar o grau máximo de inteligência, autoconsciência e liberdade. O Deus do devir, o tornar-se, possui essas qualidades. Desde o início, o Deus do devir, o caminho, o destino de cada homem, estava implícito no universo, seu maior potencial esperado para ser liberado, a entelequia cósmica. Princípios verdadeiros iluministas não enfatizam uma consciência humana coletiva, mas sim uma comunidade de humanos com consciência individual maximizadas. A mente individual é a chave para a iluminação, não a mente de massa, mas todas essas mentes individuais subscrevem uma vontade geral que busca o melhor para todos. Mas há um imenso mistério que ainda não abordamos. Como o universo físico que descrevemos se relaciona com o universo da mente e do espírito? Vejamos o que está contido em alguns dos textos mais antigos do mundo. O universo hindu, os Upanishads e o Bhagavad Gita. Na literatura védica hindu, diz-se que Vishnu é o criador primário que cria a casca universal básica e fornece todas as matérias-primas para o que é percebido como o mundo material. No início da criação, o Senhor primeiro se expandiu na forma universal de encarnação de Purusha e manifestou todos os ingredientes para a criação material. E assim, inicialmente, houve a criação dos 16 princípios da ação material. Isso foi feito com o propósito de criar um universo material. Dessa forma, a manifestação do Purusha,
é a fonte e a semente indestrutível de múltiplas encarnações dentro do universo. Das partículas e porções desta forma, são criadas diferentes entidades vivas, como os semideuses, homens e outros. O não ser era isso no começo, e a partir dele surgiu autoformado, de fato, por si mesmo. Invisível, incompreensível, sem genealogia incolor, sem olhos ou ouvidos, sem mãos ou pés, eterno, permeando tudo e em geral, pouco conhecível, aquele imutável que os sábios consideram como o útero do ser. Para o tal, todas as coisas começam do nada e terminam no nada. Este é o tal. Pode ser aprendido pela mente, mas não pode ser visto. Tem sua raiz e base na existência em si mesmo. Antes que houvesse céu e terra, ele existia com segurança. Dele vieram as misteriosas existências dos espíritos. Dele a misteriosa existência de Deus. Produziu o céu, produziu a terra. Da inexistência, procedemos à existência. O céu, a terra e eu fomos produzidos juntos, e todas as coisas e eu somos um. É do inominável que o céu e a terra surgiram. O tal sem nome foi o começo do céu e da terra e existia antes de Deus. Havia algo indefinido e completo, vindo existir antes do céu e da terra, sem forma, chegando a todos os lugares e sem perigo de se esgotar. Pode ser considerada a mãe de todas as coisas. A consciência, ou Deus, criou o universo. Mas o que exatamente foi esse ato criativo? Como não ser produziu o ser? Se existe um Deus, como Deus criou? Como Deus, o Criador, criou Deus, o Criador? As mesmas perguntas foram feitas sobre o Big Bang. O que causou e por quê? Como sabemos que algo existe? Uma resposta pode ser a consciência. A consciência existe. A consciência tem energia. A energia pode tornar-se matéria e a matéria, energia. A consciência é sempre uma consciência de alguma coisa. A consciência requer uma dualidade para existir como consciência. A autoconsciência, a consciência da consciência, também é uma dualidade. Como resumiu Heisenberg, um dos fundadores da mecânica quântica. A transição do possível para o real ocorre durante o ato de observação. E a interação do objeto com o dispositivo de medição, portanto, com o resto do mundo, visto que através da observação do nosso conhecimento do sistema mudou descontinuamente. Sua representação matemática também sofreu a mudança descontínua e falamos de um salto quântico. Em outras palavras, algo passa a existir ao se tornar consciente dele. Agora vamos analisar o que disse um dos filósofos que brilhantemente abordou a questão de Deus. Uma das questões importantes da filosofia de Spinoza é entender o conceito de um Deus fora da religião. Ao contrário do Deus da religião, o Deus de Spinoza não é uma pessoa, mas um princípio. Ao operar essa transmutação de nossa concepção de Deus, Spinoza luta em duas frentes. Em primeiro lugar, Spinoza se opõe ao conceito de um Deus pessoal. Em segundo lugar, Spinoza se opõe à concepção judaica de um Deus irado, imprevisível, sujeitando ao medo e ainda sujeitando a qualquer negociação. Nessa visão, Spinoza se opõe ao mecanismo cartesiano, projeta um constrangimento psicológico muito profundo e a escravidão dentro das paixões. Então, o conhecimento é poder e potencial para o despertar, e é precisamente a capacidade da nossa espécie de raciocinar, de deduzir conhecimento, que nos garantiu o título de a criatura mais poderosa da Terra.
Os seres humanos raciocinam porque somos compelidos ao fazer. Nossa sobrevivência depende disso, pois a cada nova informação que adquirimos, seja como indivíduos ou como espécie, nos tornamos muito mais bem equipados para interagir com o nosso mundo e, portanto, para sobreviver. Além dessa necessidade prática de acumular informações, nossa espécie também busca conhecimento na esperança de que possa nos fornecer um senso de significado e propósito. A esse respeito, nossa espécie é a única em relação a todas as outras porque, complementando nossas necessidades mais vitais, os humanos também possuem o que poderíamos chamar de necessidades espirituais. Assim como nossos corpos anseiam por comida, ansiamos por entender nosso propósito no universo, nossa razão de ser. No entanto, com todo o nosso conhecimento, ainda resta aquela peça sempre evasiva do quebra-cabeça, aquele mistério que paira ameaçadoramente sobre todas as ciências físicas, e esse é o chamado problema de Deus. Esse, mais do que qualquer coisa, parece ser o desafio final da humanidade, aquele enigma que, se algum dia for resolvido, pode nos dar aquela imagem definitiva que tanto procuramos. Subjacente ao problema da existência de Deus, pode estar a resposta para a do homem. Mas antes de abordarmos o problema de Deus, devemos, como Sócrates nos ensinou, primeiro definir nossos termos. Exatamente a quem ou a que estamos nos referindo quando falamos de Deus. São os deuses gregos, egípcios, nórdicos, iorubás, astecas, Buda, Javé, Brahma, Krishna, Jesus, Amenhotep, Alá? Como é possível abordar a questão da existência de Deus quando a palavra significa tantas coisas diferentes para tantas pessoas diferentes? Por mais únicos que os vários deuses que os humanos adoram possam parecer, eles compartilham algumas semelhanças muito distintas. Consequentemente, se despojássemos essa diversidade de deuses e seus atributos mais estranhos e considerássemos apenas aqueles traços fundamentais que são comuns a todos eles, poderíamos estabelecer, talvez, uma entidade que poderíamos caracterizar como o Deus universal. Então, quais podem ser alguns desses atributos universais? O que é o Deus universal? Como devemos definir tal coisa? Da pletora de divindades que emergiram na imaginação humana, cada cultura percebeu seus deuses, inicialmente como o que chamamos de seres espirituais. Isso coincide com o fato de que toda a cultura mundial, desde o início de nossa espécie, não importa quão isolada, manteve uma interpretação dualista da realidade. Em outras palavras, toda a cultura humana percebeu a realidade como consistindo em duas substâncias ou reinos distintos, o físico e o espiritual. De acordo com essa percepção universal, os objetos que pertencem ao reino físico são tangíveis, corpóreos, aquilo que pode ser experimentado ou validado empiricamente, ou seja, visto, sentido, provado, cheirado ou ouvido. Os objetos que existem como parte desse reino estão sujeitos às forças físicas de mudança, morte, decadência e, consequentemente, são percebidos como existindo em um estado de fluxo constante, transitório, passageiro. O filósofo alemão Hegel expressou sucintamente: tudo o que existe é racional. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Em essência, nada acontece sem uma razão. Uma vez que esse axioma se aplica a tudo o que existe, deve também aplicar-se a todas as várias formas de vida terrestre, todas as formas incluindo a nossa. Ao aplicar esse axioma a características humanas específicas, cada característica que possuímos, desde a visão estereoscópica até nossos polegares opositores, devem ter uma razão específica para ter surgido em nós. Uma força motriz subjacente a todos os processos evolutivos é a preservação de uma espécie. Cada característica deve, de alguma forma, servir para aumentar as chances de sobrevivência de nossa espécie. Isso é evidente em todos os órgãos que possuímos.
Como todas as características devem desempenhar uma função específica e servirá para aumentar a capacidade de sobrevivência de uma espécie, se os seres humanos possuem locais neurofisiológicos responsáveis por gerar consciência espiritual, então o mesmo deve valer para essas partes também. Consequentemente, se os humanos possuem consciência espiritual, devemos perguntar: qual pode ser o seu propósito? A que função tal adaptação pode servir para aumentar a capacidade de sobrevivência de nossa espécie? Qual é a lógica desse traço? Sua razão de ser? Novamente, como é verdade para todas as características, se a espiritualidade humana não fornecesse alguma função muito específica, se não servisse de alguma forma para aumentar a capacidade de sobrevivência de nossa espécie, ela nunca teria surgido em nós. Pois é, o que eu aqui descrevi é apenas uma pontinha de uma discussão muito reveladora e iluminadora, embasada nos melhores trabalhos dos maiores pensadores da humanidade, filósofos, físicos e neurocientistas, reunidos para te oferecer 7 aulas ao vivo completamente gratuitas. Conheça agora o conteúdo dessas aulas imperdíveis. Aula 1 de 7. A mente de Deus e a procura pela alma humana. Todo mundo tem uma imagem de Deus, mas para entender o que Deus realmente é e como ele poderia interagir com o universo, é preciso usar uma teoria além da física cotidiana do senso comum. O que então é Deus? Aula 2 de 7. As origens evolutivas da consciência espiritual e divina. Como resultado de pesquisas neurofisiológicas recentes, agora possuímos evidências físicas substanciais de que existem locais específicos no cérebro humano responsáveis por gerar consciência religiosa e espiritual. Mais importante, no entanto, do que a evidência física de que tais insights existem, é como escolhermos interpretar esses dados recém-descobertos. Consequentemente, temos apenas uma de 2 escolhas a fazer. Ou devemos interpretar essas descobertas de uma perspectiva religiosamente dogmática, ou de um ponto de vista baseado num método científico. Aula 3 de 7. A experiência de Deus através de realidades alternadas. A natureza da realidade baseada no self, tempo e espaço, versus a natureza de Deus. Aula 4 de 7. O esplendor dos estados alterados de consciência. Quais os estados alterados de consciência que podem ser úteis, os sutis ou profundos? Ou talvez nenhum? Uma discussão sobre os estados alterados de consciência provoca fortes reações emocionais, especialmente quando se busca aclarar o sentido e o mecanismo desses acontecimentos relacionados com a busca do significado de Deus. Aula 5 de 7. Como os estados conscientes criam o universo percebido e a imortalidade. Se as portas da percepção fossem limpas, então tudo apareceria para o homem como é, infinito, pois o homem se fechou até que ele veja todas as coisas através das fendas estreitas de sua caverna. Aula 6 de 7. Noogênese, camadas de senciência. E se pudéssemos rastrear a consciência até suas origens? Então, ao invés de perguntar o que é a consciência, podemos perguntar por que ela evoluiu. Em outras palavras, para que ela serve? Somos o cosmo tornado consciência e a vida é o meio pela qual o universo se entende. Aula 7 de 7. A mente de Deus e o grande design. Uma simples pergunta, mas muito complexa para se explicar. Se Deus nos criou, somos úteis. Mas por que Deus precisa de nós? Para quem é e para quem não é o curso A Mente de Deus, Neurociência, Fé e a Procura pela Alma Humana. Nunca foi tão fundamental desvendar os segredos da vida humana e da mente de Deus. Então, não perca tempo, clique no botão e se inscreva para não perder nadinha. Eu te espero nas aulas ao vivo.